Recentemente, o Brasil acabou de passar pela 9ª eleição presidencial desde a fundação da nova república, sendo esta, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes de sua história. Um dos elementos mais marcantes foi a posição extrema e polarizada dos diversos grupos de eleitores, com a presença de violência e fanatismo. Uma das possíveis explicações para o crescimento desse fenômeno são os algoritmos de recomendação. Quando acessamos a tela branca do Google e pesquisamos algo, os resultados da busca são diferentes de acordo com o perfil do usuário, sua localização e as coisas que o Google aprendeu sobre você ao longo do tempo serão os principais fatores para determinar o que lhe será apresentado. O uso de algoritmos de aprendizado é uma decisão tomada no design dessas plataformas. Sua integração é tão imperceptível que acabamos nos esquecendo da presença e influência de tais agentes. Empregando principalmente agentes baseados em modelos de aprendizado de máquina, que usam técnicas derivadas da estatística para obterem um aperfeiçoamento contínuo. Essa característica não se restringe apenas ao mecanismo de busca. Sites de compra como a Amazon e o Mercado Livre, redes sociais como YouTube, Instagram e TikTok, todas empregam agentes para alterar o resultado das recomendações, maximizando indicadores relevantes para a plataforma a qualquer custo. Recentemente, Zeynep Tufekci publicou um artigo no prestigiado jornal New York Times intitulado YouTube, The Great Radicalizer. Neste, a autora conta sobre sua experiência durante as eleições para a presidência dos Estados Unidos de 2016. Ele estava pesquisando sobre a extrema-direita americana para escrever um artigo quando notou que, após assistir alguns vídeos sobre os protestos que aconteciam, o YouTube passou a recomendar vídeos sobre os supremacistas brancos, negacionistas do Holocausto e outros conteúdos preocupantes. Em suas palavras: como eu não tinha o hábito de assistir programas de extrema-direita no YouTube, fiquei curiosa para saber se esse era um fenômeno exclusivamente da direita. Então criei outra conta no YouTube e comecei a assistir vídeos de Hillary Clinton e Bernie Sanders, deixando o algoritmo de recomendação do YouTube me levar aonde quer que fosse. Em pouco tempo, eu estava sendo direcionada para vídeos de um elenco conspiratório de esquerda, incluindo argumentos sobre a existência de agências governamentais secretas e alegações de que o governo dos Estados Unidos estava por trás dos ataques de 11 de setembro. Assim como os vídeos de Trump, o YouTube estava recomendando conteúdo. Isso era cada vez mais extremo do que a corrente política dominante com a qual eu havia começado. Intrigada, experimentei temas não políticos. O mesmo padrão surgiu. Vídeos sobre vegetarianismo levam a vídeos sobre veganismo. Vídeos sobre corrida levam a vídeos sobre maratonas. Parecia que você nunca é hardcore o suficiente para o algoritmo de recomendação do YouTube. Ele sempre promove e divulga vídeos de uma maneira que parece aumentar constantemente as apostas, a escala e o extremismo deles. Considerando seus bilhões de usuários, o YouTube pode ser um instrumento de radicalização mais poderoso do século XXI. Isso não é porque uma cabala de dinheiros do YouTube está planejando jogar o mundo de um penhasco. Uma explicação mais provável tem a ver com o contexto da inteligência artificial e o modelo de negócios do Google. Afinal, o YouTube é propriedade do Google. Apesar de toda a sua retórica elevada, o Google é na sua essência uma agência de publicidade, vendendo nossa atenção para empresas que pagarão por isso. Quanto mais tempo as pessoas permanecem no YouTube, mais dinheiro o Google ganha. E o que mantém as pessoas grudadas no YouTube? Seu algoritmo parece ter concluído que as pessoas são atraídas por conteúdos mais extremos ou inflamatórios em geral. Esse tipo de comportamento é classificado como uma arquitetura de persuasão. Elas existem no mundo real também. Quando visitamos supermercados, por exemplo, a disposição das prateleiras é utilizada para maximizar a venda, gerando mais lucros.
Já no mundo digital, arquiteturas de persuasão são construídas à escala de bilhões, sendo direcionadas, inferidas e entregues em níveis individuais. Elas podem ser enviadas aos telefones de cada um de uma forma privada, tornando extremamente difícil de serem notadas. Esse artigo incentivou um grupo de pesquisadores a comporem um paper intitulado Auditing Radicalization Pathways on YouTube. Nele é realizado um estudo de um largo dataset de dados sobre o YouTube. Mais de 340 canais, 333 mil vídeos e 72 milhões de comentários. Os autores dão um foco específico no movimento alt-right dos Estados Unidos. Eles também focam em duas comunidades no YouTube, os denominados Alt-Right e Intellectual Dark Web, versões mais amenas da Alt-Right e que servem como caminho de entrada. Segue uma apresentação de um extrato dos resultados obtidos. So we have the alt-right, which is the radical community we were studying. We have the alt-light and the intellectual dark web, which are communities on the internet that have been associated to the alt-right. They would be gateways to this more radical content, according to the media and to NGOs. And we also collected media channels ranging from the New Yorker to Russia Insider. These were used for comparison for our analysis. Now that we leverage all this data, I'll try to focus a bit on some of our key findings, and I'll talk about the comments. So I'll talk about how we analyzed the trajectories of these users that comment in this data and what insight can this bring about user radicalization on YouTube. So the first question that I'm going to try to answer with this data is, are the commenters the same? So what is the intersection between the different communities in terms of their user base? So here we measured the Jacquard similarity on the y-axis. So we get all the users in each of these communities and we compare how similar they are to the users in other communities. Here we can see the similarities between the alt-right and the other three communities, the intellectual dark web, the alt-light, and the media. We can see that for all of these three communities, the similarities are growing. Yet, this similarity is much higher for the so-called gateway communities, the intellectual dark web, and the alt-light. So while it's around 8% for the alt-right and media, it's around 14% for the alt-right and the alt-light. And then the question becomes, does this mean that there's a radicalization pipeline? And the short answer is not yet, right? Because it could be that new users are coming and commenting in both these new communities. So this would not be a pipeline. It would be that these communities are also attracting the same users that are attracted to the alt-right. In this context, we go even further and we pursue more sophisticated analysis. The idea here is that we trace users who commented only in a group of community in a given years, and then we see how they engage with the alt-right in subsequent years. We can do this for different levels of exposure or to different extents. We can say that users who commented 1 to 2 times were lightly exposed, users who commented 3 to 5 times were mildly exposed, and users who commented more than 5 times were severely exposed. So imagine that we start with a set of users who, for example, commented only in channels of these gateway communities, the alt-light and the intellectual dark web, in 2016. We can then trace these users in subsequent years and track to which extent they were exposed. Here, for example, one of them was exposed, mildly exposed, and one of them was lightly exposed in 2017. So what happens when we look at the real data? So we can do different setups where the starting scenario is different. So we can track users who initially commented only in these gateway communities, in the alt-light and the intellectual dark web, and compare these with users who commented only initially in media channels. And what we find is that for users who commented initially in these gateway communities, the exposure was much higher. So here on the x-axis we have the years, and on the y-axis we have the percentage of users who were exposed. The different colors represent the different levels of exposure. So for example, while for users who started in the alt-light and the intellectual dark web, around 10% of them were lightly exposed, and around 3% of them were mildly or severely exposed.
For those who started in media channels, only around 4% of them were lightly exposed, and only around 1% of them were severely or mildly exposed. So it seems that the pipeline happens in the sense that users that comment on these gateway communities are more likely to comment on the alt-right. Lastly, we can ask an auxiliary question, which is how expressive is this pipeline? In other words, which percentage of the users who are in the alt-right went through this pipeline? And here, what we find is that the difference here is even more significant. So if we get, for example, this plot shows the percentage of users who commented in the alt-right for all levels of exposure. And for the different years, we can track what percentage of these users went through the pipeline. So, and then we can compare this for users who started on the alt-right, intellectual dark web case, and against the media case. And what we find is that in 2018, for example, while only around 5% of the users who went through the media to alt-right pipeline, around 40% of the users went from the alt-right to intellectual dark web, the gateway communities, to the alt-right. So this is important because it seems not only that users who commented in these gateway communities are more likely to be exposed to alt-right content, but also that users that are commenting in the alt-right went through these gateway communities. This is also significant. All in all, and I invite you all to read the paper to check for more details, we find evidence that there is a radicalization pipeline on YouTube. Esse fenômeno corrobora para a criação de um cenário apocalíptico diferente do imaginário comum, onde não existiria uma Skynet e as máquinas se rebelariam contra a humanidade, ou estados totalitários vigiariam a todos o tempo todo, mas sim um futuro em que pessoas em posição de poder utilizariam inteligências artificiais e agentes autônomos para nos controlar e manipular de forma escondida e sutil. Nos resta responder à pergunta: como podemos criar um futuro no qual os sistemas de recomendação podem ser usados de forma justa, transparente, ética e responsável?